Eu estou acabando de fechar o programa dos cursos deste ano e do ano que vem, e eu acho que os temas que a gente está escolhendo são temas bem interessantes, principalmente os temas de abordagem de assuntos muito na moda atualmente, né, muito atuantes, que são well-being, né, human-centric lighting e dynamic lighting, well-being, teoria das células ganglionárias, ciclo circadiano, como respeitar o ciclo circadiano, como fazer a iluminação biofílica, né? A iluminação biofílica é o tema do momento, né? Talvez eu faça uma live só para... Se é que tem interesse, né? Se as pessoas acharem que tem interesse, olha, pode fazer e tal. Não, também não. Nós vamos fazer um dos nossos cursos desse ano ainda, vai ser sobre isso, sobre os efeitos não visíveis da luz e das radiações, né, na saúde humana e na psicologia humana, né, na expectativa emocional. Isso é muito interessante, isso é bacana. Então, nós vamos fazer isso, inclusive com informação sobre os efeitos da iluminação circadiana no tratamento de doenças degenerativas, né? Iluminação para autistas, para idosos, etc., né? Então, isso é uma coisa que é bem interessante e é muito útil, principalmente para quem atua, arquitetos e decoradores que atuam na área de clínica médica, né? Que é uma coisa que tem uma interferência importante na saúde, realmente, né? Na realidade, o que nós vamos fazer em termos de brochura do curso desse ano e o ano que vem, eu vou adiantar alguns assuntos teóricos do ano que vem, que seria o ano de 12 meses, né? Um conjunto de cursos para 12 meses, que as pessoas tanto podem fazer por completo, como podem fazer por assuntos que lhes interessarem. Vamos falar no curso do ano que vem, que é o curso de um ano completo. Ele tem matérias dedicadas à arte da iluminação, matérias dedicadas à ciência da iluminação. E na arte e na ciência, tanto um quanto o outro, a arte são os temas de história, de conceituação, de premissas, gestalt, beleza, enfim, todos os assuntos que são básicos para o desenvolvimento da concepção dos projetos. Eles têm tanto as aulas teóricas, que são poucas, mas são importantes, quanto uma quantidade enorme, que é o que faz o curso, na realidade, 80%, 75% do curso, dedicado a 4 ou 5 temas para projetos práticos, né? Projetos de residências, de iluminação, de jardins, de lojas, de corporativos, um pouco menos, espaços externos. Então, isso tudo é o que faz o grosso do curso do ano que vem. Na aula, que é concepção, que é a arte da iluminação. E como suporte, nós temos a parte técnica, científica, que é a parte das grandezas, da compreensão da natureza da luz, etc., da visão, e é dividido também em aulas teóricas, como arte, que são essas teóricas da parte científica, e da parte prática, que são visitas a fabricantes, ou visitas ou demonstrativo de funcionamento de alguns sistemas de iluminação, que a gente considera interessantes e importantes para o uso diário, né? Para o uso na maioria dos projetos. Então, essa é a composição do curso. Acontece que o ano que vem, como nós temos ainda um pouco de tempo agora, né? E as pessoas já estão começando a pensar numa outra época, que não a do Covid, de todo mundo enfurnado dentro da toca, né? Nós vamos trazer alguns temas, como o curso conceitual de premissas de concepção de projetos, e os cursos, por exemplo, como tecnologia de LEDs, que é uma coisa muito importante saber o que são e como se usa os LEDs, como se escolhe os LEDs, como se escapa de produtos que vão trazer daí a 6 meses problemas graves no edifício, né? Então, esse módulo sobre LEDs é muito importante. Eu acho que eu vou colocá-lo logo no começo mesmo, para haver um contraponto com as visitas a fabricantes e a produtos, né? Então, todas as vezes que a gente faz um tema, por exemplo, vamos fazer a visita a fabricante, mas antes vamos falar de LEDs. E depois vamos falar um pouco de LEDs para que haja uma fixação dos conceitos. Aí vamos falar de aquilo que eu chamo, para o Daniel, que vai dar aula,
luminotécnica descomplicada para quem faz projetos de iluminação. Ou seja, nós não vamos mergulhar na ciência da iluminação para que as pessoas saiam professores de luminotécnica, não é isso. Nós vamos fazer a luminotécnica descomplicada para que as pessoas possam abrir o aplicativo, e logo em seguida nós vamos fazer aplicativo de cálculo, né, para ter uma coisa, tudo na sequência. Eu não gosto de fazer coisas jogadas aqui, lâmpada, depois efeitos não visuais da luz, não, tudo tem que ter uma sequência, porque assim as pessoas conseguem guardar os conceitos um após o outro, numa coisa contínua que seja fácil de absorver e praticar, né? Então nós vamos fazer luminotécnica, vamos fazer luminotécnica descomplicada, LEDs e efeitos não visíveis da luz e da radiação, né? Luz, que é a parte visível, e radiação, infravermelhos, ultravioletas, que a gente não vê, mas que são altamente importantes para a saúde humana. Então, isso eu vou trazer só esses temas para este ano, porque assim a gente abre espaço no ano que vem para mais um tema de aula prática, né? Mais um tema de projetos, que provavelmente vai ser espaços externos, espaços urbanos, né? Que é um tema muito bonito de trabalhar, muito interessante. E mesmo que seja até para acompanhar só a dinâmica de como a gente aborda a parte de espaços urbanos, que é tão rica, né, e tão extensa, né, tão complexa. Mas, então, eu estou colocando isso esse ano. E outra coisa que nós vamos fazer é permitir que haja tanto um curso completo, quanto um curso mais simples, quanto um curso destinado a pessoas que fazem gerenciamento, quanto aqueles que se destinam ao engenheiro da obra, que precisa conhecer o projeto e precisa conhecer a técnica, digamos, de determinados produtos, principalmente LEDs, né? E como ele deve, por exemplo, vai ter uma parte na parte de arte da iluminação, que é teórica, de como selecionar um bom profissional, como selecionar os currículos, como contratar e o que pedir como produto, né? Porque, obviamente, quando você faz um projeto complexo, né, desses conjuntos que tem residenciais e hotéis, corporativos e, enfim, uma variedade grande de uso de espaço, obviamente haverá um gerenciamento de disciplinas de maior quantidade, os projetos serão faseados de maneira um pouco diferente, né? E aí as pessoas precisam ter noção clara de como contratar e de que produtos pedir para cada uma dessas complexas e diferentes áreas, né? Muitas vezes eu vejo as pessoas contratarem as pessoas de iluminação imaginando que o sujeito vai fazer tudo, né? Vai dar um cálculo de todos os corredores, aquilo, e na verdade às vezes tem coisas que não precisam fazer e outras que precisam muito fazer. Às vezes as pessoas recebem como produtos de entrega, né? Cadernos assim de especificação que maiores do que o IES Lighting Handbook, né? E na verdade tem lá uma descrição de como se faz os banhos, os tratamentos, as chapas. Isso na verdade não corresponde ao nosso objetivo principal, né? Porque o sistema de produção, qualquer que seja ele, tem que estar em conformidade com a garantia que é dada pelo fabricante, né? Então, se ele faz corretamente ou não a lavagem das chapas para evitar ferrugem, etc., está no compromisso dele, da garantia que ele dá, que ele mesmo dá, né? Mas o nosso objetivo principal é o espectro, né? A consistência de cor, né? O rendimento realmente do produto, a durabilidade, a manutenção do facho, etc., né? Então, eu também vou falar um pouquinho para essas pessoas que contratam projetos e às vezes se veem desesperados porque o resultado não era aquele e a compra das luminárias foi feita exclusivamente com base no preço e nas condições de entrega, do prazo de entrega, né? E, obviamente, o resultado é catastrófico, né? Então, vamos falar de várias coisas, assim, de modo que as pessoas poderão montar o seu curso realmente de acordo com o seu interesse. Nós vamos sugerir os cursos, mas se a pessoa quiser fazer um curso e 2 ou 3 módulos, ela vai poder fazer também, né? Então, isso tudo vai estar bem descrito para vocês. Eu vou tentar fazer o possível para me relacionar com algumas pessoas em algumas cidades-chave
para que essas pessoas ajudem, né, a acolher pessoas que precisam de um curso mais econômico, mais simples, né, para poder estender bastante o conhecimento para essas áreas distantes do centro de São Paulo, Rio, Minas, etc., né? Então, ao lado, a Gervase disse que ótimo, está aguardando a nova brochura, pois quer fazer o curso completo. Está aguardando ansiosamente, agradeceu a resposta sobre a estação. A estação, foi ela que fez, isso que eu ia dizer, foi ela. Fez, e, enfim, aí o estúdio... Deixa eu ver aqui. O Adelmo Santiago Ramos falou: boa noite, mestra. Sem querer fazer merchandising, quais fabricantes você recomendaria em relação ao IRC no nosso mercado? Para fontes LED, naturalmente. Para fontes LED, sim. Veja bem, quando a gente for falar de luminárias, a partir de agora, a gente vai falar fontes LED, né? Porque o outro mundo, realmente, ele está... É como se fosse um animal em extinção, né? Ele está se deprimindo. Veja, a gente tem LEDs e tem lamp LEDs, né? A lamp LED é o híbrido que, saindo do convencional, preserva a forma, o soquete do convencional e introduz a tecnologia luminosa do LED, né? Então é um bichinho ainda mix que serve como, digamos, estímulo para as pessoas adotarem a nova tecnologia, né? Por exemplo, tem um grande amigo que me telefonou semana passada dizendo: Esther, preciso trocar, eu não aguento usar a lâmpada de Crochet. Claro, à medida que as pessoas estão usando LED, né? Mas ele fez a casa dele há 12 ou 13 anos atrás e realmente não era compatível. O LED não tinha boa qualidade para usar em residência, né? Então, eu venho pedindo aos fabricantes que eles adotem soluções, eles próprios, de pequenas soluções que possam ser substituídas as lâmpadas de Crochet. Por quê? Porque a lamp LED é um produto que tem uma complexidade de produção muito grande. Então, na maioria das vezes, principalmente as que saíram as primeiras saíram, elas têm uma porção de ferramentas, né, para poder conseguir a forma original da outra lâmpada, né, convencional, e introduzir o LED. Tem que fazer os soquetes e tal, é um sistema um pouco sofisticado de produção. Então, essas lâmpadas, elas não podem se atualizar tão rapidamente como se atualiza uma luminária que tem uma placa de circuito impresso, assim, desse tamanhozinho, um difuso aqui, e eles podem a toda hora tirar essa plaquinha, que custa muito pouco, no fundo do sistema. Eles podem, ela tem um custo, mas ela não custa para fazer uma nova, ela não tem ferramental para fazer a nova. Ela tem apenas que pegar aquele projeto, mudar o chip e pedir para o fabricante da placa de PCI, que é uma empresa eletrônica específica, para fazer a novo circuito impresso, mas eles não têm custo, o custo de investimento inicial é muito pequeno, né? Diferente de um molde para injeção de alumínio ou de plástico, etc. Então, vejam, a lamp LED é uma solução que tem menos versatilidade para uma acomodação de LEDs, né? Então, a tendência dela é ficar um pouco mais tempo com uma mesma tecnologia de LED. Agora, portanto, demorar um pouquinho mais para absorver chips novos cujo IRC é bem melhor, né? A gente caminhou bem na evolução dos DAIs, né? Daquela pecinha original que produz a luminosidade, né? Nós caminhamos bem tanto para rendimento como principalmente para espectro, qualidade de espectro. O R9, que melhorou muito, a quantidade de vermelho começou a ser compatível com o conjunto de todos os comprimentos de onda, né? E que são avaliados no caso do índice de reprodução de cor. Então, há uma melhoria muito grande, mas eu vou responder a sua pergunta, porque dificilmente a gente não vai fazer merchandising respondendo a sua pergunta, né? E eu tenho um compromisso muito grande em não fazer isso nas minhas apresentações, porque eu acho que isso não é legal, sabe? Não é uma coisa boa. Mas o que nós vamos fazer é que, logo no começo das aulas, nós vamos introduzir visitas a fabricantes
onde eu vou acompanhar o fabricante, nós vamos à linha de produção, nós vamos primeiro falar com os... e essas aulas serão geralmente patrocinadas pelos fornecedores. Por quê? Porque é uma maneira de diminuir o custo geral do curso e ao mesmo tempo ampliar, né, essa entrada das pessoas para um conhecimento da tecnologia de produção mesmo. Então, cada um dos fabricantes, eu tenho uma lista deles, né, que são mais qualificados do ponto de vista da filosofia de ação em termos de qualidade, né? Não é o produto em si que eu vou objetivar, é a filosofia de... porque quando a pessoa tem a filosofia de obter a qualidade, hoje ela pode não ter perfeitamente tudo, mas daqui a 6 meses ela vai estar melhor e daqui a 2 anos ela vai estar ótima. Então, o que a gente tem que privilegiar é a filosofia, mais do que esse produto aqui contra aquele lá, né? Então, dentro desse critério, nós escolhemos, no princípio, alguns fornecedores. Eles vão mostrar, primeiro, a sua filosofia, a missão de trabalho, a filosofia de trabalho, a maneira pela qual eles concebem as luminárias e as linhas de luminárias, a maneira pela qual eles transformam esses produtos em realidade, como é a tecnologia de produção, como é a parte mais importante, a concepção dos fachos luminosos, qual é a perspectiva que eles têm de evoluir, de fazer a luminária que possa se evoluir sempre, né? Absorvendo as novidades do mercado. O LED muda de qualidade todo dia, né? Então, como eles transformam o produto necessário na arquitetura num facho luminoso realmente adequado ao uso na arquitetura. E aí vocês vão ter, vocês mesmos, a sua conclusão de quais são as luminárias, não é uma, né? Não um fornecedor só, mas quais são aqueles que têm um melhor leque e quais são aqueles que têm uma possibilidade de evolução maior. Por quê? Porque vocês têm que estar com o radar ligado, né? Eu, por exemplo, infelizmente, eu não posso atender todas as pessoas, né? Recentemente alguém mandou, minha secretária falou, olha, alguém pediu, por favor, para a senhora, que eles têm assistido suas lives, gostam muito da sua apresentação e gostariam muito de apresentar os seus produtos. Vejam, eu tenho um tempo muito exíguo para poder escrever curso, organizar, fazer projetos e, enfim, é muito difícil eu conseguir atender todas as demandas que eu tenho de queria lhe entregar o catálogo, mas queria falar pessoalmente com a senhora e tal. Infelizmente eu não tenho esse tempo. Eu queria ter, porque aí eu estaria com a minha vida muito mansa, né? Mas eu não tenho essa condição. Então o que eu vou fazer é justamente democratizar ao máximo que for possível as pessoas que se prontificarem a mostrar, não é mostrar as suas instalações, não é isso, mas ter a oportunidade na sua casa de mostrar como eles pensam, como eles concebem, como eles criam, como eles desenvolvem o produto e como eles fazem aquela necessidade da arquitetura virar um facho luminoso realmente qualificado. Aí eu vou dar essa resposta para vocês. Quem é que tem um bom IRC? E não só um bom IRC, uma boa consistência de cor, né? Quando vocês fizerem aula com uma pessoa muito qualificada nessa matéria, vocês vão ver como o LED é rico de diversidade e, ao mesmo tempo, um problema enorme em termos de qualidade, né? Porque quanto mais você tem de variedade, mais você pode errar na escolha de uma coisa que aparentemente é boa e, na verdade, ela não é. Então, eu vou prometer responder essa pergunta para o... Como é o nome dele? O rapaz que fez a pergunta? Só um minuto. Adelmo, pronto. Eu vou responder essa pergunta provavelmente em outubro. Nós vamos fazer 3 ou 4 visitas a fabricantes. Vocês vão poder perguntar para eles na hora, né? Porque eu pretendo fazer isso assim como uma coisa ao vivo. Nós vamos gravar e depois o fabricante terá o benefício de ter essa gravação como divulgação da sua empresa, né? Ou seja, a gente vai fazer um trabalho, mas assim, verdadeiramente para esclarecer. Eles já sabem, não é um produto, não é um trabalho de merchandising deles, não é marketing deles, é
um produto para alimentar o vosso discernimento, né? E eu tenho certeza que ele vai funcionar muito bem. E eu estou trazendo para esse ano, por quê? Porque assim, quando a gente começar a fazer aulas práticas de projeto no ano que vem, a gente já tem esse conhecimento. E aí a sua pergunta já vai estar respondida, entendeu? Mas eu tenho 2, 3, 4 alternativas que são melhores, né? Mas a cada vez eu faço uma opção, analiso, porque as diferenças entre um e outro sempre aparecem, né? Então a gente vai falar sobre isso no ano que vem. Nós vamos fazer um dos cursos técnicos, né? Maravilhoso, chama Fachos Luminosos, né? Os fachos, eu adoro falar isso porque eu comecei minha vida desenhando luminárias, né? E então nós vamos falar sobre os fachos luminosos, como eles se compõem, se aplicam, né? E como são as alternativas de mercado. Mas aí já está voltado para o projeto, né? Vai ser um pouquinho antes do começo da gente sentar na mesa para desenhar. Mas a gente vai fazer esse ano essas visitas, porque assim você já tem uma ideia, claro, de como é a produção de luminárias, né? Arquitetos precisariam visitar mais fabricante de caixilho, de vidro, de divisórias, de paredes, de banheiros prontos, de tudo, porque forros, tetos, telhados, eles nunca vão visitar. Arquitetos nunca visitam fornecedores nos seus redutos de produção, né? E às vezes as pessoas pensam que é possível fazer coisas que não são possíveis e deixam de solicitar coisas que são absolutamente possíveis, né? Então, esse é um ponto que eu considero muito interessante. Sua pergunta foi ótima, porque eu não tinha, essas visitas não estão na minha programação de divulgação, mas na verdade eles são importantes, né? Porque é a nossa ferramenta, né? O capítulo que eu vou falar sobre fachos, né? Eu falo tanto da relação dos fachos com a nossa impressão difuso, como é a nossa psicologia para olhar os fachos aplicados no ambiente, como ferramentas físicas, que são os fachos luminosos em si, né? A luminária como diz o sábio Lao Tse, né? O importante do jarro não é o barro que forma o jarro, é o vazio que ele contém, porque é ali que a gente guarda a água, né? Então, o importante da luminária é o facho luminoso, não é a caixinha que guarda aquele coisinha que gera o facho luminoso. Nem a PCI é o importante, a PCI só gera o facho luminoso, mas o que a gente quer saber é como é esse facho luminoso, né? Então, eu evito falar o nome do fabricante, mas depois vocês vão ter fabricantes variados, com propostas variadas, diferentes entre si, tá? Porque eu não quero parecer aqui que eu vou favorecer alguém, né? Então, vocês vão ter uma coisa bem democrática e vocês vão poder, tenho certeza que vocês vão começar a entender muito mais sobre luminárias e fazer a sua própria seleção, né? Porque eu quero que vocês tenham autonomia para escolher as coisas e acertar, né? Por hoje é só, né, Esther? Por hoje é só. Então, muito bem, por hoje é só, muito obrigada. Próxima semana a gente vai falar de coisas mais ligadas a esses temas que estão por aí modernos, tá bom? Agradeço a presença de vocês mais uma vez e a gente se encontra e eu vou, no máximo em 15 dias a gente vai soltar a brochura, tá? Para este ano e para o ano que vem. Muito obrigada. Bom descanso.